Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Beijo no seu coração, você que está ao vivo comigo, viu? Gratidão sempre. Dá uma paradinha, curte a live agora, curtiu? Compartilha que a gente tem informações importantes. Eu vou comentar um comentário de Magno Malta e a partir dele a gente vai fazer algumas reflexões que eu entendo importantes. Veja aqui o que ele disse, vamos dar uma olhadinha. A mulher nasceu com a peça a mais. Os homens são mais fracos porque têm essa peça a menos. E nunca vão ter, nem com cirurgia, nem querendo, nem com ideologia. A mulher tem útero. Homens nunca terão. Vamos voltar aqui, quando ele fala assim, que a mulher nasceu com a peça a mais e os homens são mais fracos porque nunca vão ter essa peça, eles têm essa peça a menos. Na verdade, não é o útero que vai determinar se o homem é menor, é mais fraco, é inferior à mulher ou não. Não é o útero, é o cérebro. O que falta um pouco, massa cinzenta, pelo que parece, para esse senador. Porque o que ele fala é tão transfóbico, é tão ridículo, que chega a raias da loucura. Só que não é loucura. Isso, de fato e de verdade, é o que ele pensa. Mas o que ele pensa não nos interessa nessa seita, nessa selva de pedra ideológica. O que nós queremos é respostas, e não isso que ele está falando. Ele é tão básico, ele é tão simplista e ao mesmo tempo tão maldoso que por detrás do seu discurso reverbera e legitima violência contra os trans, contra as mulheres diferentes e ao mesmo tempo agride a inteligência dos homens que têm massa encefálica. Por quê? Enquanto a mulher consegue dar vida, criar vida, o homem, embora não consiga, ele pode preservar vidas. E com esse tipo de fala, dita numa tribuna de um dos ambientes do mais alto escalão de poder, que é o legislativo, não é? Ele acaba não gerando vida, porque não é mulher, ele é menor, isso que ele disse, ele é mais fraco, o que eu não concordo, porque o que determina o maior, o menor, o mais fraco, o mais forte, não é o útero, é o cérebro. E ele tem alguma capacidade cognitiva restritiva, mas não é isso. Ele não tem a capacidade cognitiva restritiva, muito pelo contrário. Ele permanece na pauta moral. E tem um objetivo específico essa pauta moral. Você fala assim, Andréia, ele está na pauta moral porque ele quer agradar o seu público, os votos que ele teve dos evangélicos. Não, não é só isso não. Tem isso também, mas muitos evangélicos nem concordam com isso aqui, com essa transfobia que acaba gerando violência lá na ponta contra as mulheres trans. O mais interessante, na minha percepção, é o que está por detrás desse discurso único e exclusivamente moralista. Qual é, Andréia? É uma oposição que não quer ser oposição. Porque se ele quisesse ser oposição de fato e de verdade, ele não ficaria nas pautas moralistas. Ele ia para as pautas em relação à saúde, em relação à segurança, em relação à educação, em relação ao desemprego, em relação à violência, apontando o dedo para quem? Para o executivo, que é quem tem o orçamento na mão para trazer todos os projetos e programas e a realidade para resolver esses problemas sociais, econômicos, financeiros na ponta para o povo brasileiro. Mas ele não faz isso. Por que que ele não faz isso? Meu querido, isso aqui está querendo ser chamado para conversar. Ele quer arrumar cargos, emendas e quer fazer parte do governo. Por quê? É fisiologista. Sempre foi fisiologista. Sempre participou do Centrão. E ele é da banda dos evangélicos que querem o toma lá da cá, que se baseiam no toma lá da cá. Até porque eu percebo um movimento muito interessante
embora seja muito previsível, muitos não percebem. Os políticos religiosos, notadamente os evangélicos, que têm uma maior visibilidade e estão mais presentes, eles precisam de muitos cargos. Por quê, Andréia? Porque tem uns cargos daquelas pessoas, dos assessores dele que o ajudaram, mas ele tem que ter cargos para dar para a igreja. Exatamente, para dar para a igreja. Não estou falando de todos, mas eu percebo esse movimento em grande parte, onde ele tem que ter os cargos dele, daqueles que o apoiaram, e dos cargos para a igreja. Então ele acaba ficando numa corda bamba. E ao invés dele atacar os problemas reais da nossa sociedade, ele fica na pauta moral, como se levantando uma bandeira e dizendo: olha, eu estou aqui, olha, eu faço barulho, olha, eu posso trazer problemas para você. Vamos conversar, me chama para conversar. Quem? O governo Lula chamar para conversar, para ter o apoio dele. Só pode ser isso. Só pode ser isso, porque não tem outra explicação. Porque ele, como homem, de fato, ele não tem útero e não gera filhos. Isso é basilar. Isso é óbvio, é quase ridículo. Mas, na verdade, ele, como homem, ele pode salvar vidas. Como, Andréia? Com projetos e proposituras e cobrando do governo ações na saúde, por exemplo. Ações de combate à violência contra as mulheres, por exemplo. Mulheres trans ou não. Ele pode ajudar o mais pobre a ter alimento em casa, a partir de projetos com geração de emprego, geração de renda. Enfim, ele pode fazer muita coisa, mas ele perde a oportunidade e levanta os palanquetes de pauta moral. Primeiro, porque ele quer dar uma satisfaçãozinha para os radicais que votaram nele. Segundo, porque ele não tem projeto de fato e de verdade. E o terceiro, e mais oculto e escondido, ele quer ser chamado para conversar. Precisa de emendas, e muitas, e de muitos, mas muitos cargos para os seus assessores diretos e para a igreja. É assim que funciona. Que o diga Goiânia, não é? Onde tem secretaria que tem 2 secretários. Tudo porque precisa arrumar cargo para os membros da igreja. E isso é centrão e sempre o será. E Lula vai chamar para conversar, Andréia? Vai. Lula vai chamar para conversar, não é? Tanto, que a CPI, você lembra? A CPI dos ataques do dia 8 de janeiro, que estava ali a balbúrdia, o barulho ali no Senado, colher assinatura bastante para a CPI, não é? Porque eles queriam jogar a responsabilidade dos atos do dia 8 de janeiro ao governo Lula. Tanto que eles são translocados e eles trocam a partir de um discurso falacioso, baseado em fake news e teorias da conspiração. Eles queriam jogar a responsabilidade no governo Lula. E eu já expliquei aqui para vocês em várias oportunidades que a Polícia Militar recebe e é paga pela União, porque ela é a legitimada e é ela que tem a obrigação de abrigar no DF os 3 poderes e de realizar a sua segurança. Então, que quem é o responsável é primordialmente a polícia do DF e quem foi que implementou tudo aquilo ali é público e notório. Só não vê os alienados ou os interessados, direta ou indiretamente, em esconder a verdade, os bolsonaristas radicais que ali participaram diretamente ou indiretamente nas suas redes sociais, incitando, quiçá, deputados e senadores eleitos. Simplesmente as assinaturas foram sumindo. Quem assinou para ter a CPI foi retirando as assinaturas. Tanto que tinha mais do que suficiente assinaturas para implementar a CPI.
Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, pediu para que houvesse a confirmação das assinaturas. Foi saindo. Acabou. Restou ali uns 15 só senadores para a implementação da CPI. Cadê a oposição ferrenha? Sentou e conversou com o governo. É isso que eles querem. É o presidencialismo de coalizão. E Lula tem de fato e de verdade muitos e eu digo até, eu acho que milhares de cargos espalhados pelo país ali na competência da presidência da República. Tem, André? Tem. E é ele que distribui esses cargos para as pessoas trabalharem e prestarem um bom serviço. E vai fazer para quem for da coalizão, quem tiver uma aliança com o governo. Isso é natural, isso é democracia. E de repente as assinaturas sumiram. E de repente, muitos desses aqui calaram e se esconderam. E nem CPI falam mais. Vou repetir para vocês. Bolsonaristas, existe 2 grupos de bolsonaristas que são oposição. Na Câmara de Deputados Federais e no Senado Federal. O tipo extremista da extrema-direita, radical, louco, é tiro, bala, canhão, violência, ameaça, machismo, homofobia, transfobia, etc. Não tem nem como conversar com um sujeito ou com uma indivídua dessa estirpe. Mas tem um outro grupo que quer sentar e conversar. Quer conversar. Quer fazer uma aliança com o governo, quer estar junto. E o governo tem que fazer isso, chamar para conversar, sentar e falar. As nossas bases são essas, eu preciso de você para a gente aprovar essas situações. Vamos, ok. Eu tenho à sua disposição para você trabalhar, para você poder implementar ali isso. Vamos junto nessa aliança? Vamos, e vai. Isso não é para ir atrás de pauta moral, não. Isso é para trazer respostas políticos, sociais, financeiras e econômicas, melhorando a saúde lá na ponta para o povo, melhorando o INSS para os aposentados e pensionistas, gerando emprego e renda, trazendo uma possibilidade mais efetiva de comida na mesa de quem passa fome. É isso, trazendo renda, educação, segurança pública, é isso. E não isso aqui. Isso aqui é palanquete de quem quer aparecer. E não é bater no governo. Isso aqui não é bater no governo, não. Isso aqui é aparecer para sentar e conversar. Então, quando você vê um sujeito desse aqui, seja quem for, com esse tipo de pauta moral, toda semana levantando esse palanquete, meu querido, tá levantando a bandeira, falando, Lula, tô aqui. Vamos conversar. E você que é bolsonarista e que acredita que isso aqui, dentre tantos, querido, é oposição de fato e de verdade, caia na realidade. Caia na realidade. Isso aqui quer sentar e conversar. E você só é usado como marionete. Ora vai aqui, ora vai ali. Ora volta cá, ora vai lá. Ora briga, ora nos bastidores está sentando e conversando. E você sendo usado, especialmente nas redes sociais. É isso. Bolsonaristas estão sem liderança. Bolsonaro é foragido. Michele Bolsonaro não tem conteúdo, não tem subsistência e nem tem condições sustentáveis emocionalmente para ser uma real liderança da oposição ou dos bolsonaristas. Até porque tem rabo. Tem, André? Tem. E quanto mais ela se expor e se colocar num ambiente público e de poder, mais vai aparecer tudo. Tudo. E eu já falei para vocês, quem tem rabo não pode ser oposição. Quem tem rabo, meu querido, minha querida, não dá para bater, porque deve, e deve muito. Então,
estão mais perdidos que seguem tiroteio esses bolsonaristas, sem saber para onde correr. Você já viu aquela cena de ratos assim? Um monte de rato, um correndo para um lado, outro correndo para o outro. Pois é, sabe o que eles estão fazendo? Tentando achar uma rota de fuga. E é assim que eles estão, tentando achar uma rota de fuga, loucos. Eles precisam se encaixar e não estão achando o seu formato. Porque, na verdade, o discurso é um, mas as ações nos bastidores é outro. Ah, André, não acredito. Acredite. Acredite. É isso que está acontecendo. E Lula sabe sentar e conversar. Escreva assim: Lula sabe o que faz. Pois é, tá desse jeito. Deixe seu comentário que é importante. Você que está ao vivo comigo, beijo no seu coração, gratidão sempre, viu? Muito obrigada. Então curta, comenta, compartilhe esse vídeo e se você não for inscrito, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau.